Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou fisioterapeuta, a doutora Jamile Âmbar, especialista em reabilitação e ozonioterapia. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre uma das articulações mais incríveis do corpo humano, o nosso ombro. Talvez você esteja ouvindo este episódio ou está ouvindo essa live, entrou aqui agora, porque você sente dor ao levantar o seu braço e talvez tenha dificuldade de vestir uma camisa, de alcançar um objeto no armário, de pentear seus cabelos ou até mesmo, de dormir sobre um lado. Ou talvez você conheça como uma pessoa que tem bursite, tendinite, desgaste, inflamação. Mas a grande pergunta que eu faço para todos é assim: você realmente entende como funciona o seu ombro? É porque quando nós entendemos a anatomia, a biomecânica, começa a perceber que na maioria das vezes a dor não vai surgir por acaso. Ela é resultado de pequenas alterações que acontecem ao longo dos anos. E é justamente isso que nós vamos conversar hoje. Por quê? Porque o nosso ombro, ele não é apenas uma articulação. Quando a gente fala de ombro, a maioria das pessoas imagina o local do braço que se conecta com o tronco. E na realidade nós estamos falando de um complexo articular extremamente sofisticado. Por quê? Porque para que você consiga fazer atividades simples como pegar um copo d'água, diversas estruturas, elas trabalham em perfeita sincronia. Então, são 4 articulações aqui que estão funcionando ao mesmo tempo. A primeira é a glenohumeral. Ela une a cabeça do osso aqui do húmero com a cavidade glenoide, tá? E da escápula. Então, ela une a cabeça do húmero à cavidade glenoide da escápula. E ela é considerada a principal articulação do ombro. A segunda articulação é a acromioclavicular. Ela que conecta a nossa clavícula ao acrômio. E da escápula, ela também participa dos movimentos acima da cabeça. A nossa terceira é a esternoclavicular. Ela é uma ligação óssea entre o membro superior e o tronco. Sem ela, simplesmente, nós não iríamos conseguir levantar os braços. E a nossa quarta articulação, ela é chamada de articulação escápulo-torácica. Na verdade, ela não é uma articulação verdadeira. Ela é apenas o deslizamento ali da escápula sobre a caixa torácica. Mas mesmo assim, ela é indispensável para que o nosso ombro funcione. Então, se uma dessas articulações, uma dessas 4 estruturas, ela perde a mobilidade, todas as outras acabam compensando. E é exatamente nesse momento que começam muitas dores. Então, por que tudo isso acontece? Vamos pensar um pouquinho. Nosso ombro, ele tem muita liberdade de movimento. O nosso ombro, ele é considerado uma das articulações, a articulação do corpo humano mais móvel. Então, nenhuma outra articulação tem tanta amplitude de movimento, porque a gente consegue pôr o braço para frente, para trás, para o lado, gira, para dentro, gira para fora, faz movimentos circulares, alcança objetos acima da cabeça, eleva as mãos para as costas, coça a sua nuca. Você pode abraçar alguém, arremessar uma bola, nadar, dirigir, escrever, enfim, são inúmeras atividades que a gente realiza com os movimentos do ombro. Tudo isso graças a essa liberdade de movimento. Então, tudo torna impressionante a quantidade de movimentos que nós realizamos com os nossos braços. Mas, tudo em função do ombro. Mas tem um detalhe muito importante: quanto maior a mobilidade de uma articulação, menor a sua estabilidade natural. Bom, pensa bem, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Se você pega uma bola de golfe e coloca sobre um suporte, o suporte é rasinho, ela pode se mover ali facilmente. Agora, se você tem um outro exemplo, pega uma bola de futebol, coloca dentro de uma tigela bem fundo, ela não vai conseguir escapar dali sozinha. Então, o quadril, é como se fosse esse encaixe do nosso quadril nessa bola de futebol numa tigela. Já o nosso ombro, ele já funcionaria com esse outro exemplo ali, mais raso, da nossa bola de golfe. A cabeça do húmero, ela é relativamente grande, tá? E já a cavidade que ela fica aqui, que é a glenoidal, ela é pequena e rasa. Isso significa que o ombro depende muito mais dos músculos e dos ligamentos para permanecer estável. Isso é que nós chamamos de tecidos
estabilizadores dinâmicos. Então, quem realmente sustenta o ombro? Olha, muita gente acredita que os ossos são responsáveis por essa estabilidade, mas no ombro isso não é verdade, né? Porque quem mantém a articulação funcionando é justamente a musculatura, os ligamentos. Então tem um grupo muscular que é muito importante. Nós chamamos esse grupo muscular de manguito rotador. Ele é formado pelos músculos, né? Supraespinhal, infraespinhal, subescapular, redondo menor. Então, enquanto você está movimentando seu braço ali, do direito, esquerdo, esses músculos estão trabalhando continuamente para manter a cabeça do úmero centralizada aqui, para que ela não saia aí do eixo. Então, por exemplo, né, você imagina como um carro. Se uma roda está desalinhada, o pneu vai desgastar mais daquele lado, né? Essa coisa acontece com o ombro. Então, quando o músculo ele perde a força ou ele reduz a força, então ele deixa de funcionar adequadamente e a cabeça do úmero ela começa a subir ou deslocar durante os movimentos. E esses pequenos deslizamentos aumentam a pressão nos tendões, nas bursas e nos ligamentos. E o resultado, você já sabe, né? É a dor, a inflamação, perda de força, limitação dos movimentos. Mas existem muitos músculos aí, né? Então, nós temos, por exemplo, o músculo deltoide. Esse músculo, ele é conhecido pelo formato redondo aqui do ombro. E a principal função dele é elevar o braço, né? Mas ele não faz isso sozinho, ele não consegue fazer isso sozinho de forma segura. Imagine um cabo de guerra, por exemplo, né? Enquanto o deltoide puxa o braço para cima, o manguito rotador, ele tem que manter essa articulação estabilizada. Se o manguito rotador ele está fraco, o deltoide acaba empurrando a cabeça do úmero para cima. E essa compressão ela vai aumentar o atrito do acrômio e começa o processo de sobrecarga mecânica. E é justamente isso que fortalece somente o deltoide não vai resolver muitos casos de dor. O fortalecimento ele tem que respeitar toda a biomecânica do ombro. Bom, nós temos aí mais uma situação, que é a nossa escápula. Qual que é o papel da escápula, né? Ela tem uma estrutura muito importante, né? Ela funciona como a base do ombro, né? Do ombro que trabalha. Se essa base perde estabilidade, todo o restante sofre. É por isso que os músculos, como o trapézio, o serrátil anterior, os romboides, o levantador da escápula são muito importantes, tá? São os músculos que estabilizam ela ali atrás e também auxiliam nos movimentos. Eles mantêm ela bem posicionada corretamente durante cada movimento. Hoje nós sabemos que muitos pacientes têm dor no ombro, eles apresentam alterações do movimento escapular. Nós chamamos isso de discinesia escapular. Em vez da escápula subir e girar, né, para fazer os movimentos, ela passa a fazer movimentos compensatórios. Isso vai modificar completamente a mecânica da articulação e aumenta significantemente o risco de desenvolver a dor. Bom, deixa eu fechar aqui. Olha, entrou bastante pessoas, tá? Bem-vindos vocês que estão aqui na live, tá? Sejam muito bem-vindos. Vamos falar um pouquinho aqui do ritmo escápulo-humeral, tá? Estão me perguntando aqui, esse ritmo escápulo-humeral. Então, agora nós chegamos a um dos conceitos mais importantes da fisioterapia moderna, que é o ritmo escápulo-humeral, que pouca gente já ouviu falar, ou pouca gente conhece, né, esse nome, mas ele explica praticamente metade dos problemas do ombro. Quando você levanta o braço, né, leva teu braço aproximadamente 180 graus, não é apenas o movimento do úmero que se movimenta, a escápula também gira. E durante esse movimento existe uma relação biomecânica bastante conhecida. A cada aproximadamente 3 graus que você eleva o braço, cerca de 2 graus ocorrem na articulação glenumeral. E 1 grau, ele corresponde ao movimento da escápula sobre o tórax. E essa coordenação entre esses movimentos, ela pode variar de um indivíduo para o outro, tá? Não é exatamente assim, mas o princípio é o mesmo. O úmero e escápula precisam trabalhar, né, juntos, em conjunto. Se a escápula que está ali atrás, ela não acompanha o movimento, o úmero, ele vai tentar compensar. E essa compensação, ela aumenta
a compressão dos tendões e das bursas. E é exatamente aí que muitos pacientes começam a sentir dor ao levantar o braço, tá? Então, olha só, no próximo episódio, né, na próxima live que eu vou voltar aqui para falar com vocês, eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse tema de como os movimentos repetitivos, as posturas, o uso excessivo do celular, trabalho, computador, a falta de fortalecimento podem alterar essa biomecânica e favorecer as bursites, tendinopatias, síndromes dolorosas relacionadas ao ombro, tá? Então, até lá. E enquanto isso, você vai observar como que você está cuidando dos seus ombros, né? Então, umas pequenas mudanças no movimento, elas fazem grande diferença na saúde dessa articulação. E vamos abordar aí um pouquinho mais a fundo, tá? Cuidado com o uso de celulares, movimentos muito repetitivos, para cuidar melhor dessa mecânica e para cuidar melhor das suas dores, tá bom? Então, eu aguardo vocês na minha próxima live e bem-vindos todos que entraram aqui. Se tiverem perguntas ou dúvidas sobre o ombro, pode deixar aí que eu vou respondendo para vocês, tá certo? Tenham um bom dia. Cenando aqui para vocês, tá? Silvana, Orieta, Mi, tá bom? Bem-vindas, gente. E um bom dia para todos vocês.